Boa noite, queridas irmãs, queridos irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esta casa de oração. E aqueles nossos irmãos que estão nos assistindo nos seus lares, também recebam o nosso abraço, o nosso melhor sentimento de paz, de harmonia, de muita luz na caminhada de todos nós. E esse momento nós reservamos para colocar os nossos pensamentos em prece, nos dirigirmos ao Criador, a Deus, nosso Pai que é todo justiça, todo bondade, todo amor. Nos dirigirmos também ao Cristo Jesus, o ungido de Deus, esse nosso irmão maior, que chegou aqui ao plano terrestre para ser o nosso grande guardião, o nosso grande veículo para o nosso aprendizado durante essa estadia aqui no planeta Terra. Então é a eles e mais ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, e aqueles que são os nossos cuidadores individuais, os nossos guias, os nossos protetores, a eles nós nos dirigimos nesse momento, agradecendo em primeiro lugar pela oportunidade de nós nos encontrarmos aqui, certamente viemos em busca de algo bom para as nossas vidas, de um refrigério para as nossas almas, de um alicerce de fé para a caminhada de cada um de nós. E também para pedirmos esse amparo maior para todo o universo, esse universo imenso, infinito da criação de Deus, e particularmente aqui pela Terra, esse planeta que nos serve de morada na presente reencarnação. Então nós agradecemos por essa oportunidade, pedimos por todas as almas, por todos os espíritos, por todos aqueles nossos irmãos que, como nós, estão caminhando em busca do seu progresso, principalmente o progresso espiritual. E assim que nós, com esse pensamento ligados ao alto, pedimos, Jesus, ser conosco uma vez mais, e que nós sejamos convosco, que nós estejamos abertos, receptivos às bênçãos que nos rodeiam, porque só assim nós as sentiremos. Só assim nós nos sentiremos fortalecidos para prosseguir a nossa marcha ascensional. Rogamo-vos, ó Mestre, abençoai os trabalhos desta casa de Jesus. Abençoai todos os frequentadores e suas famílias. Abençoai a equipe de obreiros que servem nessa casa de Jesus, como também todos aqueles que os acompanham nessa romagem terrena. Abençoai, Pai amado. Abençoai, Jesus, todos esses espíritos mensageiros do amor divino que constantemente estão junto de nós. Gratidão, 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 ó Jesus. E que assim seja. Na noite de hoje nós temos a felicidade de mais uma vez, felizmente, não é, Priscila?
Estamos junto da nossa irmã Priscila Burgatti, que vai nos brindar, uma vez mais, com o seu conhecimento. Ela que é uma das orientadoras da evangelização infanto-juvenil, aqui do Lar Espírita União, e que tem se dedicado com muito foco, com muita vontade no seu ideal de aprendizado e de oferecer aquilo que ela aprende às pequenas criaturas, como também a nós outros, já um pouquinho maiores, né? Então, é com muita gratidão, é com muita alegria que nós te recebemos, Priscila, e te deixamos à vontade para dar o teu recado para todos nós. Fique em paz, fique sob a guarda dos bons espíritos, e que assim seja. Então, eu gostaria de reforçar uma boa noite, né, a todos que estão presentes aqui nessa casa de orações. É uma alegria muito grande para mim também compartilhar um pouquinho do que a gente trabalha com as crianças, né, enquanto vocês estão aqui escutando as palavras do Evangelho, né, pelos mais diversos expositores. O nosso trabalho com as crianças lá em cima é igual, né? Só que nós trabalhamos de uma maneira mais lúdica, de uma maneira mais tranquila, gostosa, mas é importante quando o convite chegou para que nós pudéssemos também compartilhar esse conhecimento com vocês aqui, para que até mesmo aqueles que às vezes não conhecem o nosso trabalho de evangelização saibam que as crianças elas estão tendo esse alimento espiritual da mesma proporção, só que nós trabalhamos de uma maneira lúdica. Inclusive, o tema que hoje nós vamos trabalhar é a necessidade da caridade, segundo São Paulo, que ela está no capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, que é do Evangelho, né, segundo o Espiritismo. Foi o tema abordado na exposição passada, só que hoje eu vou trabalhar em específico mesmo um dos tópicos desse capítulo, que é, inclusive, introdutório, que é a necessidade da caridade segundo São Paulo. E as crianças já trabalharam esse tema, né? Então, assim, é muito prazeroso a gente fazer essa ponte, né? No que elas estão aprendendo e vocês aqui também estão adquirindo, né, como conhecimento da doutrina espírita. Também quero reforçar o meu boa noite para todos que estão nos prestigiando nas redes sociais, né? E confesso que, assim, estou muito alegre, porque a casa está cheia, hoje está frio, né? Essa chuva, e o nosso ambiente está florido. Então, isso também é muito importante para a gente, porque nós sabemos o quanto as pessoas estão preocupadas também em adquirir esse conhecimento, né? Nutrir o nosso espírito com a palavra do Evangelho de Jesus. Então, um pouquinho, antes de nós começarmos ali pela definição da palavra caridade, eu vou pedir licença para ler um trechinho de um artigo que fala justamente sobre a caridade, porque a caridade é um tema que tem sido trabalhado, a caridade ela tem sido colocada em prática, principalmente depois desse período que nós vivemos da pandemia. Então, nós passamos a dar mais importância a praticar a caridade. E esse artigo, que é do Raimundo Walter, que ele está em uma revista espírita, a edição dele é de dezembro de 2021, ele fala assim: a caridade nos tempos atuais tem sido praticada por diversas pessoas, desde a ação de bens materiais à ação morais, que tem uma grande relevância para o aprimoramento do ser humano. Mas, acima de tudo, a caridade é um dever moral de todo ser humano, e ela não se restringe somente à ajuda material. Ela é o alicerce indispensável do cristão, do amor entre todos,
Então, os que se ajudam de maneira mútua, independente de sua condição social. Esse amor que está voltado para o bem e o aprimoramento de cada um diante de suas jornadas. Então, a caridade, ela é feita tanto na condição moral como na condição material. Nós vamos refletir um pouquinho sobre essa questão da caridade no seu sentido amplo, tanto ela sendo material como moral. Mas, primeiramente, se nós formos buscar a definição da caridade, a gente vai ver que a caridade ela é uma virtude teologal da religião cristã, que consiste em amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo. Trata-se, portanto, de um amor sem segundos interesses. Então, essa é uma das definições, a caridade como um amor sem segundos interesses. Para o cristianismo, a caridade é uma das 3 virtudes teologais, assim como a fé e a esperança. O cristão ama a Deus por ele mesmo e ao próximo por amar a Deus. A caridade implica que o fim de todas as ações seja o amor. Então, se nós formos buscar a definição da caridade, nós vamos ver que a caridade ela vai ser o amor no seu sentido mais amplo, né? E aqui, só para relembrar, porque algumas das pessoas que estão aqui, né, já viram essa exposição na semana passada, mas também nós temos aqueles que estão chegando pela primeira vez. Então, de uma maneira bem rápida, retomando ali, a caridade material, ela seria toda a benfeitoria ao próximo envolvendo bens, serviços, doações, desde que em volta com um sentimento de amor e sem impor orgulho ou esperar reconhecimento do próximo. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Quando Jesus deixa para nós essa mensagem da caridade, né, ele nos coloca a importância de nós sabermos ali doar, mas sem o orgulho ou sem esperar esse reconhecimento. A caridade moral, essa que o Espiritismo vem desmistificar, é um pouco mais difícil de ser realizada. É um princípio universal que abriga todos os filhos de Deus ao acesso à felicidade suprema. A caridade, ela está ao alcance de todos, independente de crença, religião, doutrina, dogmas, independente se sejamos ricos ou pobres. E aqui também é interessante nós observarmos que o exemplo maior da caridade é que nós sejamos bons, cuidemos de nós, de nosso corpo e do nosso espírito. Agradecidos com o Pai por tudo que recebemos e agraciados em ajudar ao próximo, se não materialmente, que seja moralmente. Um simples abraço, um sorriso caloroso, um aperto de mãos, são exemplos de caridade enquanto feito com amor. E é importante observar que muitas vezes nós temos a concepção de que a caridade é nós doarmos ao próximo, mas a gente também tem que ter o cuidado conosco mesmo. Então, nos observar, né, ter esse cuidado com a gente, porque isso também é uma caridade, porque nós precisamos estar bem para ajudar o próximo. Então, ampliar esse sentido da caridade, dessa concepção da caridade, que a caridade ela só vai se concretizar se nós estamos auxiliando o próximo. Porque muitas vezes nós vamos ter que acender o sinal do alerta e pensar, opa, eu também estou precisando de ajuda. Eu também tenho que ser caridoso comigo mesmo. Então, eu vou me cuidar para poder ajudar ao próximo. Então, isso é muito importante. E São Paulo, quando ele fala sobre a caridade, a necessidade da caridade, ele nos faz refletir então, né? Qual será esse sentido da caridade? Será que a caridade é só doar o alimento ao necessitado, doar aquele agasalho que não está mais sendo usado? Ou qual seria esse sentido para São Paulo da caridade? Então, ele vai escrever a primeira epístola aos Coríntios e vai falar um pouquinho sobre a caridade. Interessante observar aqui que quando ele escreveu essa epístola,
era um momento em que as pessoas elas estavam passando por um período, né, naquela época, em que existia muitos interesses, que hoje nós encaramos como interesses pessoais. Então, às vezes, a luta pelo poder, pela própria materialidade, né? E é importante nós nos voltarmos que, na época de Jesus, nós não tínhamos essa concepção de ajudar ao próximo, como hoje nós temos. Então, as pessoas elas eram mais egoístas, mais materialistas nesse sentido. E quando São Paulo escreve essa primeira epístola aos Coríntios, é exatamente um momento que a humanidade está passando situações nesse sentido, se sobrepondo o poder, a riqueza, e ele vai lá e ele coloca assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom de profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar as montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce, benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus próprios interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. E ele coloca assim ainda: agora, entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Aqui o interessante é que São Paulo ele coloca a caridade, inclusive, acima da fé. Por que será que ele coloca essa caridade acima da fé? E é um ponto, assim, para refletir mesmo, né? A caridade acima da fé, mas né, muitas vezes nós aprendemos que a fé é acima de tudo. E São Paulo ele vem nessa epístola e coloca a caridade acima mesmo da fé. Porque a caridade, para São Paulo, ela vai ser diferente daquela concepção exteriorizada da caridade como uma prática cultural, a caridade material que nós falamos no início, né? De dar aquela esmola ao necessitado. Então, se nós nos voltarmos aos tempos remotos, inclusive era um costume cultural as pessoas saírem da igreja e ofertarem uma esmola para os necessitados lá na porta da igreja. Então, São Paulo, quando ele escreve essa epístola e coloca a caridade acima mesmo da fé, ele está querendo nos mostrar a caridade no sentido amplo, né? Então, ele vai justamente nos chamar essa atenção da caridade acima mesmo da fé, para desmistificar aquela concepção da caridade como uma prática cultural. E quando ele faz isso... Opa, não está mudando? Desculpe, pessoal. Agora sim. Estava aqui focada e não prestei atenção. Quando ele coloca a caridade acima da fé, ele vai nos mostrar que a caridade ela vai ser a reunião de todas as qualidades do nosso coração. Então, a caridade, ela está justamente ao alcance de toda a gente, do ignorante como do sábio, do rico como do pobre, e independe de qualquer crença particular. E isso é muito importante de observar, porque quando nós praticamos a caridade, nós não precisamos estar adstrito a uma religião. E é isso que São Paulo coloca na epístola dele, quando ele coloca a caridade acima da fé. Porque ela independe de qualquer crença em particular. Então, eu não preciso estar vinculado a uma religião para ser uma pessoa caridosa.
E ele define a verdadeira caridade, mostrando, né, não só na beneficência, mas como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Então, essa fala aqui, que está nos slides e que eu estou repassando para vocês, ela se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15. E é o que o São Paulo ele define como a caridade. Então, essa caridade, né, como conjunto de todas as qualidades do nosso coração, ela vai aparecer também em outras passagens do Evangelho, inclusive no capítulo 18, que é intitulado como Sede Perfeitos, item 8, a virtude. Então, vai falar assim: a virtude no mais alto grau é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem um homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. E aqui, nesse capítulo, ainda tem a observação, abrindo um parênteses da questão das virtudes, né? Então, as virtudes, nós adquirimos essas virtudes. Então, as virtudes, elas são as qualidades da nossa alma. Junto com as virtudes, nós vamos ter os vícios. Por quê? Porque nós somos espíritos imperfeitos que estamos aqui para nos aprimorar, né? Para trabalhar o nosso espírito. Então, o único espírito virtuoso que nós tivemos aqui na Terra foi Jesus Cristo. Então, as virtudes vai ser esse conjunto, essas qualidades da nossa alma, que vão vir seguido com os vícios, porque nós não somos perfeitos, né? Então, quase sempre a virtude ela vai vir acompanhada com o vício. Qual que é o nosso papel aqui? Nos melhorarmos enquanto espíritos e trabalharmos essas pequenas imperfeições. Então, lá no capítulo 8, no item 8 do capítulo 18, Sede Perfeitos, nós vamos ter também presente, vai se remeter essa questão da caridade como conjunto de todas as qualidades do coração. Então, a caridade, ela vai ser apresentada, né, como a mais meritória de todas as virtudes. Então, nós já sabemos que as virtudes são essas qualidades que nós vamos adquirindo, né, na nossa alma, ser paciente, bondoso, saber perdoar, né? Então, são virtudes. E a caridade, ela é apresentada como a mais importante e meritória de todas essas virtudes. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 893, então Kardec nos coloca assim, que as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. E a mais meritória é que se baseia na desinteressada caridade. Então, está aí, novamente, a caridade sendo colocada como uma das virtudes mais meritórias. É dizer que a sublimidade da virtude consiste no sacrifício de interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. Daí, a mais meritória, a que se baseia na caridade desinteressada. Então, São Paulo, ele quer nos mostrar que a caridade ela deve ser desinteressada. Então, ela vai estar focada nesse sentido. Então, assim, a caridade, ela não se limita nos momentos de grandes calamidades, o que é muito importante, porque muitas vezes nós esperamos acontecer grandes feitos para colocar a caridade em prática. E São Paulo, ele coloca que a caridade ela não vai se limitar às grandes calamidades. Ela não precisa ser convocada, ela deve acontecer nos milhares de pequenos desastres do nosso dia a dia. Então, nós temos que observar que a todo momento nós somos colocados à prova para praticar a caridade, essa caridade desinteressada. E se nós observarmos no nosso dia a dia, nós vamos encontrar. Então, ao contrário do que às vezes nós pensamos, precisa acontecer alguma coisa para que eu possa me sensibilizar e colocar a caridade em ação? Não,
porque eu vou estar sendo colocado em prova e Jesus vai colocar isso como instrumento para que eu coloque em prática essa caridade. Então, a caridade espontânea mencionada por São Paulo, ela não precisa de uma indicação. Ela é generosa e sabe descobrir onde ela deve estar. Então, nós temos que observar, né, quando as situações aparecerem no nosso dia a dia. Porque quando nós compreendemos essa caridade que nós estamos falando desde o início da exposição, como todas as qualidades do coração, nós passamos a entender que de nada adianta sermos bons argumentadores, oradores, pregadores dos ensinos de Cristo, se formos pobres em ações. Ou seja, de nada adianta ser belo nas palavras e pobre em ações. Então, a caridade, ela vai ser pensamento e ação, porque primeiro eu vou entender o que ela é, mas eu vou ter que colocar em prática. Não basta eu vir aqui e falar muitas coisas bonitas e não saber colocar ela em prática. Então, ela tem que ser pensamento e ação. Não basta belas palavras e sermos pobres em ações. Caso contrário, as palavras elas vão fazer muito barulho, porque a gente sabe o poder que as palavras têm. Até chamará nossa atenção, mas não modificará os corações a que é direcionado. Nós também compreendemos o cuidado que temos que ter em relação ao conhecimento espiritual, posto que isso não faz o indivíduo ser mais caridoso. Os ensinamentos dão sim o entendimento das leis do universo e, portanto, maior responsabilidade frente à vida. E de posse disso, devem ser detentores, modificar as suas condutas e buscar a humildade. Esse é um ponto muito importante, porque quando São Paulo fala que a caridade ela está acima até mesmo da fé, ele está falando justamente isso, que às vezes não basta eu ter todo o conhecimento espiritual, porque isso não vai me fazer um indivíduo caridoso. O conhecimento espiritual, ele vai ser um alicerce, vai ser uma ponte, ela vai ser um auxílio, porque quanto mais eu souber, mais eu serei cobrado. Então, esses ensinamentos, eles vão me dar esse entendimento das leis do universo. Então, eu vou ter que ter esse cuidado, porque eu sei, eu conheço, mas esse conhecimento espiritual, ele não está atrelado a eu ser ou não uma pessoa caridosa. Por isso que São Paulo coloca na sua epístola que a caridade ela está até mesmo acima da fé, porque cada um vai poder praticar. Às vezes a pessoa não tem um conhecimento vasto nas questões espirituais, cristãs, mas ela tem um coração enorme. Ela sabe colocar a caridade em ação, essa caridade sem desinteresses. Dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante, mas é preciso alertar as pessoas que tudo depende da intenção. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então para aliviarmos nossa consciência, estaremos nos enganando. Além disso, corremos o risco de ajudar ao necessitado, mas humilhá-lo ao mesmo tempo, com um ar de superioridade que o ferirá. Daí, retomamos aquele ponto importante, a caridade sem interesses. Ajudar, porque eu sei que é aquilo que eu tenho que fazer. É isso que Jesus me deixou como exemplo, A doação desinteressada deve brotar da compreensão da lei de Deus, tornando-nos irmãos de quem ajudamos, e tendo como único fim o amparo e o alívio do sofredor. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo de caridade que foi Francisco de Assis. Então, a história de Francisco de Assis é muito interessante, porque Francisco de Assis, ele era um jovem, abastado, de uma família que possuía condições na época dele.
Então, ele tinha todo o conforto material. E Francisco de Assis, ele recebe um chamado de Jesus, que fala para ele assim: Francisco, restaura minha casa decadente. Francisco, quando tem esse chamado de Jesus, ele toma isso no sentido literal. Então, ele pensa assim: eu tenho que reconstruir a igreja, por causa da época das cruzadas e a fase em que ele ali, que estava ocorrendo ali enquanto ele estava encarnado. E ele toma isso no sentido literal e ele começa a reconstruir a igreja, porque ele entendeu quando Jesus fez esse chamado para ele restaurar a casa dele decadente, inclusive ele vai ter problemas com o próprio pai, porque ele vai tirar dos seus recursos para tentar reconstruir essas igrejas. E, no fim, né, ele vai lá reconstrói isso que, na verdade, ainda ele não tinha exteriorizado o verdadeiro sentido daquele chamado. E quando Jesus fala para Francisco restaurar a casa dele, ele não está falando da igreja material, ele está falando da igreja imaterial, porque o cristianismo naquela época também estava sofrendo grandes rupturas pelo poder, pelo dinheiro. E ele passa a entender que não é a igreja material de pedra, ele até reconstrói algumas capelas, né, algumas igrejas, mas quando ele entende isso, ele sai para pregar o evangelho de Jesus. Inclusive, em uma das reuniões lá, né, ele estava em uma das capelas, ele escuta uma passagem de Lucas, salvo engano, que é quando Jesus orienta como que os apóstolos têm que sair pregar a palavra dele. E ele toma aquilo como um exemplo e sai pregando a palavra de Jesus. Daí ele entende o verdadeiro sentido da restauração da igreja lá decadente que Jesus pediu para ele o auxílio. Então, a partir dali, ele vai abdicar de todos os bens materiais e ele vai começar a pregar essa palavra do evangelho e colocar em prática a caridade. Então, assim, todos os deveres, isso tudo que a gente falou desde o início ali, todos esses deveres do homem, eles estão resumidos na máxima, que inclusive é o nome, né, o título do capítulo, fora da caridade não há salvação. Então, a doutrina espírita, ela mostra que o que interessa é a prática da caridade, seja ela feita em qual religião for. Porque Jesus, ele nunca disse que esta ou aquela doutrina deveria ser seguida, mas sim resumiu a lei e os profetas em amar a Deus sobretudo e ao próximo como a si mesmo. E este é o lema do Espiritismo. E agora eu pergunto para vocês, quem é o nosso próximo, né? Quantas vezes nós escutamos essa frase de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quem é o nosso próximo? Então, o próximo é todo aquele que foi criado por Deus, a essa mesma origem de criação que nos aproxima. Amar a Deus é amar suas criações, seus filhos sem qualquer distinção. Se nós formos procurar o nosso próximo no dia a dia, o nosso próximo muitas vezes vai ser aquele motorista estressado que a gente vai encontrar no trânsito, vai ser às vezes um atendente que não vai nos tratar bem em determinado lugar, vai ser às vezes um parente difícil. Nós vamos ser o próximo de muitas pessoas. Então, se nós procurarmos o próximo no nosso dia a dia, serão esses pequenos incidentes que acontecem, essas pessoas que acabam surgindo no nosso caminho como instrumento para que nós praticamos a caridade que Jesus nos falou. Porque quando eu sou paciente com aquele que foi impaciente comigo, eu estou colocando a caridade em ação, eu estou praticando essa caridade. Quando a pessoa chega e grita comigo, me trata de uma maneira rude, e eu consigo contar até 10 e tratar aquela pessoa educadamente, porque às vezes ela não está num dia bom, eu estou colocando em prática a caridade que Jesus nos deixou no Evangelho. Eu estou entendendo que ele é o meu próximo e eu tenho aquilo como um instrumento, uma prova para que eu coloque essa prática em ação.
Nesse mesmo capítulo, vou acelerar porque às vezes eu falo demais, mas esse mesmo capítulo, nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano. Então, a parábola do bom samaritano, quando Jesus, porque Jesus, ele foi um pedagogo e um mestre sem comparação. Então, ele foi um excelente pedagogo. Por quê? Porque ele utilizou-se das parábolas para tentar, naquela época em que as pessoas não conseguiam compreender, então ele usou das parábolas para trabalhar coisas importantes que essas pessoas precisavam entender e saber. Então, a parábola do bom samaritano, ele vai trazer uma lição de amor e caridade incondicional. Porque quando Jesus ele é questionado pelo doutor da lei, que pergunta quem é o próximo para ele. Então, Jesus ele vai usar essa palavra, essa parábola, para explicar essa importância do amor e a caridade incondicional para com o nosso próximo. Então, ela fala assim: um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que os despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas, cuidou dele. Depois, pondo-o no cavalo, levou-o até uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo que dependeres a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou da misericórdia para com ele. E Jesus disse: então vai e faze o mesmo. Na parábola do bom samaritano, de uma maneira bem rápida mesmo por conta do tempo, porque não vai dar para... Jesus ele colocou aqui a figura do levita e do sacerdote, que eram os conhecedores das leis cristãs. E ele usa o samaritano, que não tinha nenhum título, né, de honra naquela época. Então, era uma pessoa que não tinha honra nenhuma. E ele quer mostrar para nós que aqueles 2 conhecedores da lei, das leis cristãs, conhecedores, passaram e não ajudaram aquele homem. E o levita, que não tinha nada de extraordinário, não tinha um lugar, né, para não adentrar na interpretação em si, mas só para a gente entender aqui, ele não se importou quem que era aquela pessoa. Ele viu, parou e ajudou. Então, Jesus ele quis dizer assim: o nosso próximo vai ser qualquer pessoa que esteja no nosso caminho precisando de ajuda. Para ser uma pessoa caridosa, eu não preciso ter o conhecimento de todas as religiões, eu não preciso estar retomando adstrito a uma religião para ajudar o meu próximo. Eu simplesmente vou colocar em prática, vou ser chamado para auxiliar, para ajudar, e vou colocar o Evangelho de Jesus ali naquela situação que me foi colocada. Então, o que se espera do verdadeiro espírita ou cristão? Então, lá no Evangelho também, no capítulo 17, nós vamos ter lá que reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, sendo assim, o que se espera do verdadeiro espírita ou do cristão, que tem o mesmo sentido, é o esforço constante em analisar-se moralmente e, sempre que se perceber fora dos atributos que constituem a caridade, que erga a cabeça, recomece novamente o caminho, sem desesperos ou pressa, mas a passos firmes e corajosos, porque nós somos espíritos imperfeitos e estamos aqui para esse aprimoramento moral. Então, se eu, de repente, me desviar do caminho, porque eu sou imperfeito, e isso vai acontecer,
que eu possa parar, refletir e retomar novamente. Então, assim, não é porque eu não consegui fazer que eu vou desistir, né? Então, eu vou retomar novamente a passos corajosos e firmes. E agora vem, às vezes, aquela pergunta, né, que ronda o nosso pensamento. A caridade material, ela deve se sobrepor à caridade moral? E para responder isso, eu vou usar, né, o exemplo de duas pessoas, de dois espíritos que passaram aqui na Terra e nos deixaram grandes exemplos, que foi Chico Xavier e Madre Teresa. Então, certa vez, Chico Xavier compareceu a um programa de televisão em Uberaba, sendo indagado a respeito desse assunto por um médico. Por que vocês espíritas, ao invés de ensinarem a pescar, dão o peixe? Chico respondeu-lhes que Jesus, antes do célebre Sermão da Montanha, multiplicou pães e peixes para a multidão faminta, primeiro alimentando a fome do povo, depois ensinando o caminho do reino. Não podemos pregar religião a quem está com fome, de barriga vazia, pois a fé sem obras é morta. Madre Teresa de Calcutá, também em visita aqui ao Brasil, deu uma resposta semelhante à do Chico quando interrogada pelo mesmo assunto. Meu filho, mas como é que vamos fazer se as pessoas que alimentamos sequer têm forças para segurar uma vara? Como elas irão pescar? Então, assim, em resposta à pergunta, nós temos que entender que em determinadas situações nós vamos precisar utilizar-se da caridade material em primeiro lugar, para depois nós aplicarmos a caridade moral. E isso não vai deixar nenhuma e nem outra, não vai anular o mérito, né, delas. Então, nós vamos entender que em determinadas situações eu vou ser colocada à prova de que a material vai ter que vir antes da moral, ou vice-versa. E finalizando aqui, nós vamos encontrar lá no Livro dos Espíritos, na questão 888A, do livro As Leis Morais, Caridade e Amor, uma pergunta que Kardec fez, e a resposta foi a seguinte: então, condenais a esmola? Não, pois não é a esmola que é censurável, mas quase sempre a maneira por que ela é dada. O homem de bem, que compreende a caridade segundo Jesus, vai ao encontro do desgraçado sem esperar que ele estenda a mão. A verdadeira caridade é sempre boa e benevolente. Tanto está no ato quanto na maneira de fazê-la. Um serviço prestado com delicadeza tem duplo valor. Se o for com altivez, a necessidade pode fazê-lo aceito, mas o coração mal será tocado. Lembrai-vos ainda de que a ostentação apaga aos olhos de Deus o mérito do benefício. Jesus disse que a vossa mão esquerda ignore o que faz a direita. Com isso, ele vos ensina a não manchar a caridade pelo orgulho. É necessário distinguir a esmola propriamente dita da beneficência. O mais necessitado nem sempre é o que pede. O temor da humilhação retém o verdadeiro pobre, que quase sempre sofre sem se queixar. É a esse que o homem verdadeiramente humano sabe assistir sem ostentação. Amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei divina, lei pela qual Deus governa os mundos. O amor é a lei da atração para os seres vivos e organizados, e a atração é a lei do amor para a matéria inorgânica. Não olvideis jamais que o espírito, qualquer que seja o seu grau de adiantamento, sua situação como reencarnado ou na erraticidade, está sempre colocado entre um superior que o guia e aperfeiçoa, e um inferior perante o qual não devereis iguais a cumprir. Sede, portanto, caridosos, não somente dessa caridade que vos leva a tirar do bolso o óbolo que friamente atirais ao que ousa pedir-vos,
mas ide ao encontro das misérias ocultas. Sede indulgentes para com os erros dos vossos semelhantes, e em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruí-os e moralizai-os. Sede afáveis e benevolentes para com todos os que vos são inferiores. Sede o mesmo para com os mais íntimos seres da criação, e tereis obedecido à lei de Deus. Então, para encerrar aqui, né, a nossa reflexão da noite, o sentido da caridade de Deus é caminhar em direção ao outro, servindo sempre que necessário. Lembrando que a caridade essencial não escolhe tarefas. Deve estar sempre pronta para socorrer. Afinal, de nada valerá o estudo e o desenvolvimento espiritual se não descermos às esferas mais densas e colocar a mão na massa, como nós dizemos, né? Como Jesus, que sempre esteve em contato com o povo. Lembremos, devemos buscar a tarefa para não nos tornarmos iguais aos hipócritas que ensinam, mas não fazem. Opa! E aqui, para finalizar, eu deixei uma frase, que é de uma escritora, que fala assim: não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser o colo que acolhe, o braço que envolve, a palavra que conforta, o silêncio que respeita, a alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia e amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta e nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Então, com essa mensagem aqui, eu gostaria de fechar a reflexão dessa noite e que nós possamos, a partir daqui, saber observar quando nós formos colocados, né, à prova, para que essa caridade, né, proposta por São Paulo na sua epístola, essa caridade desinteressada, que reúne todas as qualidades do coração, que nós possamos colocá-la em prática. Então, eu desejo a todos vocês um ótimo retorno e um restinho de semana de muita paz e de muita luz.